Eu sou Jucineide dos Santos, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia, na modalidade à distância. Apresentação da monografia, tendo como tema a história regional e local aplicada na Escola Carlos Augusto, Serrinha da Bahia. Orientadora Francisca de Paula Santos da Silva. Introdução. Problema. Qual a importância da história regional e local presente na Escola Municipal Carlos Augusto, no que diz respeito à valorização e à interação entre o aluno e a história de sua comunidade, além de incentivar a análise histórica e cultural de sua sociedade. Em vez de olhar para o estudo da história geralmente advinda de um mundo distante, o esquema narrativo passa a ser fundamentado em fenômenos históricos da região e principalmente no município. A partir daí, passado passa a ser imediato, sendo construída uma história plural, longe dos preconceitos, e de todos aqueles excluídos da história passam a ter vez e voz. Nesta perspectiva, foi realizada uma pesquisa de campo com a imersão do pesquisador no espaço escolar. Os instrumentos para a coleta de dados foram a pesquisa de campo através da observação participante, juntamente com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. O estudo deu-se numa escola da rede municipal de Serrinha. Foi adotada também a pesquisa bibliográfica, através de leituras, coletas de dados e observação. Os dados coletados foram organizados em categoria e analisados a partir do referencial teórico estudado. Nesse sentido, tem-se como objetivo geral mostrar a importância do estudo da história regional e local e enfatizar o que se ensina e o que se aprende em história. A importância da história regional e local está embasada na história desenvolvida com base nas realidades particulares dos locais trabalhados, com a diferença bem como a multiplicidade, podendo despertar nos educandos uma identidade coletiva e até mesmo uma memória em comum. A história regional e local também busca aprender o tempo realmente vivido por cada região ou localidade, onde as experiências são diferentes daquelas expostas pela história global, durante um mesmo contexto histórico. A identidade cultural é um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. É um processo dinâmico de construção continuada, que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço. Ao fazer a contextualização dos monumentos, praças públicas ou importantes espaços de uma cidade, o orientador certamente terá em mãos algo que poderá aproximar a disciplina de história à realidade dos seus educandos. Estes locais passam a ser importantes e de utilidades, ocasionalmente também uma nova conscientização para a preservação dos patrimônios históricos da cidade, e com isso surgiram muitas vantagens do ensino da história regional e local dentro do contexto escolar. A proposta metodológica que se fundamenta as diretrizes do método local e regional, o qual, entre suas contribuições pedagógicas, proporciona uma aproximação direta com o desenvolvimento histórico da localidade, região e o país, no qual o aluno, como cidadão e sujeito histórico, é ao mesmo tempo, protagonista importante. Também contribui significativamente para a compreensão, reflexão e análise dos vários processos históricos que ocorrem com intensidade variável em nível local, regional, nacional ou global. O desenvolvimento. A história regional passou a ser valorizada em virtude da possibilidade de fornecimento de explicações na configuração, transformação e representação social do espaço nacional, uma vez que a historiografia nacional ressalta as semelhanças, enquanto a regional trata das diferenças e da multiplicidade.
A história regional proporciona, na dimensão do estudo do singular, um aprofundamento do conhecimento sobre a história nacional, ao estabelecer relações entre as situações históricas diversas que constituem a nação. Articular o cotidiano e a história de vida dos alunos, a história local e a nacional é uma das diretrizes do ensino da disciplina. Essa categoria revela uma concepção de ensino de história abordada como base na história de todas as pessoas e não de uma identidade abstrata. Como exemplo, a cidade, o estudo ou a nação. Todo vestígio deixado pela humanidade permite ao aluno construir sua identidade e resgatar a herança cultural de sua cidade. A história regional e local tem em sua escrita a experiência vivida pelo autor. Lembranças de uma época passada podem servir como prova para alguns dos acontecimentos, cuja importância para a localidade é imputada pelo autor enquanto testemunha destes. Na maioria das vezes, essa versão é composta de grande veracidade. A partir desta perspectiva, essa proximidade poderá servir de apoio e estimular a relação emocional do educando com o passado e as dimensões temporais, o que garantirá as explicações nacionais quanto ao presente e futuro do sujeito em formação. Fator este determinante para uma visão crítica da história com a relação lógica do passado, presente e futuro. O estudo da história regional o estudo da história regional e local poderá contribuir para a preservação da memória histórica, cujo heterogeneidade e expressões sociais permitirá uma interatividade resultante da relação entre o regional e o local, em termos históricos. Por isso, é mais louvável a percepção da história progressiva e contínua e todas as transformações da identidade nos diferentes níveis e esferas, formando no educando um processo de noção histórica. A formulação para o ensino de história regional e local visa ultrapassar a limitação de uma disciplina aprendida com base nos feitos dos heróis e dos grandes personagens, apresentados em atividades cívicas e com figuras antemporais. As comemorações e festas comemoradas ainda fazem parte dos conteúdos, embora caiba lembrar que estão sendo introduzidos outros representantes da sociedade brasileira, como os festejos do Dia do Índio ou do Dia da Consciência Negra. Entretanto, dentre as características gerais das propostas mais recentes, destaca-se decisões de a história ser objeto de estudo a partir dos anos iniciais Existe a produção de introduzir noções e conceitos históricos a partir dessa fase escolar, os quais serão progressivamente trabalhados ao longo de todo o ensino de fundamental e médio. Os PCN de História, os quais, de certa forma, consolidam essa tendência. Tem como conceitos básicos a cultura, a organização social e do trabalho e noções de tempo, espaços históricos a serem introduzidos a partir do processo de alfabetização. A história regional e local constitui-se em uma proposta expressa nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram elaborados procurando respeitar
as divergências nos âmbitos regionais, culturais e políticos do Brasil, buscando construir uma referência nacional no cunho educativo de todas as regiões do país. Assim, o estudo da história regional e local deve estimular o educando a refletir sobre a importância do conhecimento a respeito da história, a qual o mesmo faz parte, bem como trocarem novas ideias, conhecimentos e experiências através de pesquisas, podendo trazer para a realidade que os cerca, dotando-os de um espírito crítico, capacitando-os a interpretar a mesma realidade e assim levá-lo a discernir as várias linhas de interpretação que são dados aos fatos históricos em seus reais contextos. Análise e resultados. Esta abordagem sobre a temática do ensino de história e sua relevância para a formação do indivíduo, bem como o papel do professor de história para a formação da consciência crítica e descoberta de si como agente de transformação social na sociedade, nos remete, como já foi colocado ao decorrer do trabalho. A análise da pesquisa realizada busca aprofundar o conhecimento e apresentar uma contextualização sobre as práticas educativas para trabalhar os conteúdos de história e de complementar os eixos temáticos como história regional e local, história das organizações populacionais, assim como busca demonstrar a importância do conhecimento da própria formação histórica e política. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal no bairro de Vila de Fátima, na cidade de Serrinha, Bahia. Os protagonistas dessa pesquisa foram os próprios professores da instituição Carlos Augusto. O estudo adotou abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa de campo através de observação participante, juntamente com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas, que foi realizada através de perguntas orais que buscam conhecer a metodologia que ajudou os professores a refletir sua prática em sala de aula e verificar quais procedimentos metodológicos têm norteado as aulas de história no âmbito escolar. A história cumpre a sua função enquanto conhecimento científico através da consciência histórica e para que este se constitua é necessária uma formação histórica que se realiza entre outras instâncias, através da aprendizagem escolar. É nesse cenário que as pesquisas no campo do ensino de história têm se consolidado, na busca por oferecer elementos reflexivos, epistemológicos, metodológicos, didáticos, entre outros, para sua melhor qualidade no ensino. Com esta perspectiva que a presente pesquisa discutiu o uso de fontes históricas regionais e locais. Para isto, foi necessário debater o estudo e a natureza das fontes históricas no conhecimento histórico e científico e no escolar. A sociedade passa por constantes mudanças históricas, as quais devem ser lembradas com atenção pelos historiadores e educadores acerca da nossa cultura regional e local. É relevante salientar que a temática é de grande importância no currículo escolar, pois é um fato de interesse político, social e educacional. Assim sendo, é interessante inseri-lo como parte integrante na grade curricular. É importante que a história não seja para o estudante uma verdade acabada, ou uma série de dados e valores que se deve aprender pela memorização. É imprescindível que a história seja trabalhada nas aulas, incorporando toda a sua consciência interna e oferecendo as chaves para o acesso e a sua estrutura como conhecimento científico do passado. Considerações finais.
Sabe-se que o conhecimento da história é essencial para a educação, mas isso não pode ser visto fora da história regional e local, pois esta alimenta com os fatos todos os processos de figuras e acontecimentos históricos cultural da nossa história. Como se pode perceber, o ensino da história teve sua trajetória pautada na memorização e repetição oral dos textos escritos, comprometido com o civismo e uma moral religiosa, com a finalidade de perpetuar a história dos heróis de classe dominante, deixando no anonimato outros sujeitos que constituíram o cotidiano das relações socioculturais, econômicas e políticas. Mais recentemente, novos caminhos reforçam a história enquanto uma ciência e disciplina escolar próxima das realidades nunca estudadas, privilegiando o locus de vivência do aluno, com o eixo temático da história local, contribuindo para uma aproximação prazerosa do aluno com este campo de conhecimento. Sabe que eu fiz sinal? Faz esse? Depois nós corta. Faz? Faz. Cada cidade e região tem sua própria história, que geralmente é constituída sobre a cadeia de eventos que levaram à sua criação como desenvolvimento social, cultural e econômico, que ocorreram e que ajudou a desencadear a sua realidade passada e presente, como projeção clara para o futuro. Neste sentido, ao invés dos personagens e fatos históricos de impacto nacional e mundial, as pessoas devem conhecer a história de seus próprios personagens e os eventos em sua própria comunidade. Às vezes, eles mesmos são capazes de estabelecer articulações críticas a nível nacional e local, que tende para uma avaliação mais decisiva do auto devido às construções que são desconhecidas e são descobertas a partir de pesquisas em nível local. A história regional e local é um dever de todos nós, ser entendido que esta história é base de apoio de todos os acontecimentos históricos que ocorreram em diferentes regiões do nosso país e do mundo. Temos que mantê-la, enriquecê-la através da escrita e pesquisa, pois esta contribuirá para uma melhor compreensão, fortalecendo e aumentando ideologicamente o amor de seu povo para a história da terra que residem. Diante do aqui exposto, o que este estudo buscou mostrar não foi uma receita pronta a ser seguida pelo processo de implantação da história regional e local, mas apresentar alguns elementos que fomentem a discussão em torno da mesma, de maneira que essa educação trilhe pelos caminhos da construção da coletividade e emancipação, sem dúvida, os reflexos que o currículo escolar tem na formação de uma concepção. Seja ela qual for, já se constitui em algo de muito especial, principalmente na educação local, que parte da referência ainda não explícita. O professor de História, utilizando-se da criatividade e do conhecimento, da criatividade e do amor ao conhecimento, deve pautar sua atenção profissional na tarefa de demonstrar para seus alunos que existem diferentes versões históricas e que o aluno é um agente histórico capaz de não se reproduzir os mecanismos presentes na sociedade, mas também de transformá-los através da investigação e tomando de consciência quanto ao meio social no qual está inserido. Agradecimentos. A Deus, o que seria de mim sem a sua misericórdia e graça, aos meus pais, meu esposo, meu filho, minha família, aos meus colegas, aos orientadores de TCC
e à coordenação do Polo, que com muito carinho e apoio não mediram esforços para que chegasse até esta nova etapa de nossas vidas.